Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal, para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Hoje eu quero ler uma palavra no livro do profeta Oséias, capítulo 2 e o verso 1, que diz assim: Efraim se alimenta de vento e segue o vento leste, multiplica a mentira e a destruição diariamente. Fazem pacto com os assírios e o azeite é levado do Egito. Esse texto fala de um povo de Israel, uma tribo, a tribo de Efraim, que Deus usa a expressão através do profeta Oséias que eles estão se alimentando de vento. Significa lutar por alguma coisa inútil, por pura vaidade, por puro desejo próprio, lutar por uma coisa que Deus não está abençoando, lutar por algo que Deus não está autorizando e nem havia mandado fazer. Efraim fez aliança com os assírios, achando que os assírios iriam ajudá-lo a vencer os seus inimigos. Por isso o texto diz: seguem o vento do leste, seguem a sua própria vaidade, a sua própria confiança, segue os seus próprios desejos. Quando Deus disse que não, muitas pessoas ainda vivem assim. Mesmo depois que Deus diz não, eles ficam insistindo naquelas coisas, tentando abrir portas que Deus já fechou, tentando transpor obstáculos ao qual Deus não autorizou e Deus disse: basta, chega. Vã é a aliança que Efraim fez com os assírios. Alimentar-se de vento é confiança em si mesmo, tão impróprio para o sustento quanto o vento é para alimentar. Ninguém se alimenta de vento. Alimentar de vento é formar e seguir conselhos vazios e instáveis. Quantas pessoas estão por aí se alimentando de vento, tendo esperanças em coisas que Deus já disse basta. Sabe, eu tenho orado por muitas pessoas que, na minha opinião, estão se alimentando de vento, estão se alimentando de ilusão. Pessoas que não terão seus sonhos realizados. Sabe por quê? Porque eu sinto no meu coração que Deus disse basta, chega. Em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 26, eu estou lendo aqui na minha Bíblia King James, tem uma palavra bem interessante que diz: mas o Senhor se irou comigo por vossa causa e não me ouviu. E o Senhor me disse: basta, não fales mais deste assunto. Tem pessoas que Deus já disse chega, mas a pessoa fica ali numa insistência na oração, com insistência, às vezes fazendo jejum e pedindo para Deus alguma coisa que Deus já determinou que é o fim, que acabou. Em Deuteronômio 3, 26, Deus está falando para Moisés. E Deus está dizendo para Moisés, porque Moisés quer entrar na terra prometida com o povo. E Deus disse, a Bíblia diz que Deus se irou com Moisés por causa do povo. E não me ouviu, diz Moisés. E o Senhor disse para Moisés: basta, não me fales mais neste assunto,
porque o povo havia pecado contra Deus, o povo havia duvidado de Deus, blasfemado contra Deus, o povo havia levantado o bezerro de ouro e dizendo: esse é o Deus que te tirou do Egito. E provocaram a ira em Moisés, e quando chegaram lá na rocha, que Deus disse para Moisés: toque na rocha, ordene a rocha que ela vai dar água para o povo. Moisés, pressionado pelo povo, se deixa levar ali, bate, espanca aquela rocha, e a rocha produz então água. E por causa dessas falhas, dessas faltas de fé, desses pecados, desses erros, Deus agora, quando Moisés começa a orar, intercedendo para que o povo entre em Canaã, na terra prometida, Moisés escreve dizendo: mas o Senhor ceirou comigo por vossa causa e não me ouviu. E o Senhor me disse: basta, não me fale mais nesse assunto. Quem sabe você cometeu grandes erros no passado, na tua vida, e pecou contra o céu, e pecou contra Deus e contra a tua família. E Deus disse: basta. Mas você fica na insistência, porque nós brasileiros, a esperança é a última que morre. E a gente sempre acha que porque Deus é misericordioso, porque Deus é Pai, porque Deus é bom, se eu pedir veneno, Ele vai me dar veneno. Se eu pedir cobra, Ele vai me dar cobra para eu comer, Ele vai fazer essas coisas, porque Ele é muito bom, Ele faz tudo o que eu quero. Eu faço a minha oração e aí eu boto um cabresto em Deus e Deus faz aquilo que eu quero. Não é assim. Moisés foi um dos maiores líderes do povo de Israel. E quando ele orou, pedindo para entrar na terra prometida, na terra da promessa, ele e o povo, Deus disse: basta, não me fale mais deste assunto. Está aqui, Deuteronômio 3, 26. Sabe aquelas orações que você está fazendo já faz 6 meses, 1 ano, 2 anos, pedindo aquilo para Deus? Pare de pedir. Pare de orar, pare de pedir. Aquieta o teu coração e começa a ouvir a voz de Deus. O que Deus tem para você? Eu sei que aquele que perseverar até o fim será vitorioso. Mas tem coisas que você vai perseverar até o fim e não vai receber. Porque Deus disse: basta, não me toque mais nesse assunto. Eu já disse que não. Eu conheço pessoas que vão passar a vida inteira orando pela conversão de uma outra pessoa. E vão morrer. E nunca pararam para escutar o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? O que Deus quer? Eu tenho certeza que muitas orações que não foram respondidas e não estão sendo respondidas é porque Deus está dizendo: basta, não me fale mais deste assunto. Tem erros que nós cometemos na nossa vida e que não tem como voltar atrás. É como uma flecha lançada que você não tem como apanhar no ar e voltar e repetir. É como uma pedra jogada. É como uma palavra lançada. Depois que você largou a palavra, não tem mais como recuperar a palavra. Mesmo que você peça perdão, peça desculpa e vá lá e se humilhe, a palavra já foi dita e já foi revelado o que estava no teu coração. Tem falhas e brechas na nossa vida que o diabo usa para fazer um grande estrago e nos impedir de receber as grandes promessas de Deus. Eu conheci um pastor há muitos anos atrás que cometeu um adultério e fez isso dentro da própria igreja, fechou as portas da igreja e fez ali dentro mesmo. Esse pastor já voltou e já orou e já jejuou e já foi pedido oração por ele
E ele não consegue mais pregar. Ele não consegue mais pregar, ele não tem mais segurança, ele não tem mais firmeza, ele não tem mais unção, ele não consegue mais pregar, é como se Deus tivesse tirado dele. Ele não consegue mais. E ele sempre insistindo. E aí um dia eu li com ele essa palavra: basta, não me fale mais deste assunto. Eu não entendo por que algumas pessoas Deus releva e eles cometem erros e caem e se levantam novamente, às vezes se levantam até mais fortes. E outros tropeçam e caem e nunca mais conseguem se levantar. Eu não sei porquê, eu não sei como te explicar isso. Eu sei que Deus tem misericórdia de nós, sim. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O único interesse de Deus é na salvação da tua alma. Isso é o mais precioso de todos. E se você se arrepender do fundo do teu coração, a tua salvação está garantida. Agora, as coisas que você está pedindo, 90%, 80%, 50% delas, Deus está dizendo: basta, não me fale mais neste assunto. Moisés não conseguiu entrar na terra prometida. Ele conseguiu olhar e avistar o que ele perdeu pela desobediência. O povo que estava com ele conseguiu olhar e ver o que eles perderam pela desobediência, por não ter acreditado e não ter sido firme nas suas palavras, firme nos seus propósitos. Eles se arrependeram do fundo do coração. E mesmo pedindo para Moisés: interceda a Deus por nós, Moisés foi lá, intercedeu e Deus disse: basta, não me toque mais desse assunto. Deus havia dado uma sentença. Eu não quero que com essa palavra você perca a esperança. Mas eu quero dizer para você que vai ter coisas que você vai pedir para Deus, vai ter oportunidades que você vai pedir, Deus vai dizer: basta, não me toque mais nesse assunto. Efraim se alimenta de vento. Se alimentar de vento é exatamente isso aí. É lutar por algo inútil, algo que Deus já deu a sentença e já disse: basta, não me toque mais nesse assunto. Tem pessoas que pensam que estão fazendo jejum, então é passando fome, então é fazendo greve. Deus não está recebendo, porque estão fazendo por coisas erradas. Estão se alimentando de vento, é em vão. Deus não está mais nesse propósito. Mude a tua oração, mude o teu propósito e descubra o que Deus tem preparado para você, o que Deus quer de ti. Faça uma autoanálise dentro de si, do seu coração. Que Deus possa te abençoar e mudar o teu pensamento, mudar o teu coração. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Que eu possa, Senhor, ouvir o sim de ti e não o basta. Que eu possa, Senhor, me alimentar de palavras verdadeiras e me alimentar da verdade, não de vento, de coisas inúteis, de vaidade. Que eu não esteja lutando por pura vaidade, por puro egoísmo, mas que eu possa, Senhor, estar na tua palavra, estar firmado no teu evangelho, Senhor, e confiando que tu tens promessas para mim, Senhor. Guarda os meus pés e guarda os pés dos ouvintes. Que eles não venham pecar contra ti, nem blasfemar contra ti, mas que eles possam ser fiéis a ti até o fim. E que a salvação deles esteja garantida no céu, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde. Passe esse vídeo para mais uma pessoa, porque alguém pode estar precisando ouvir essa palavra. Deus te abençoe.